Olá! E agora o nosso bate-papo vai ser sobre as tendências de tecnologia, aquilo que está impactando os nossos tribunais e também um bate-papo com a especialista de mercado, a Marielva da Positivo, sobre as tecnologias, as inovações proporcionadas, os cases de sucesso, tudo que está acontecendo aí na Justiça. Esse bate-papo incrível que vai acontecer agora com os nossos convidados. Eu vou convidar então o Anderson Iage, que é secretário de Tecnologia do Tribunal de Justiça de Goiás, o Rafael Teigão, que é secretário de Tecnologia do Tribunal de Justiça do Paraná, o Lúcio Melri da Silva, que é secretário de Tecnologia do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, e a Marielva Andrade Silva Dias, que é vice-presidente da Positivo. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela presença e pelo tempo de vocês. O nosso bate-papo, então, vai começar por ordem alfabética, por livre e espontânea pressão. O Anderson concordou em dar início ao nosso bate-papo. Depois a gente vai com o Lúcio Melri, o Rafael e Damas. Desta vez vão fechar o bate-papo. E quando o Antônio Rola chegar, ele entra para complementar. Então, de imediato, eu vou passar a palavra para uma rodada inicial. Anderson, o que tira o teu sono hoje? Qual a maior preocupação diante dos inúmeros desafios da evolução tecnológica que estão aí acontecendo, impactando a sociedade, principalmente sob o ponto de vista aí da tua atuação no Tribunal de Justiça de Goiás? Boa noite, Piccoli. Boa noite a todos. Definitivamente, o que mais me tira o sono é a questão da segurança cibernética atualmente. Com a questão da pandemia e teletrabalho, aqui no nosso caso do Tribunal de Justiça de Goiás, nós autorizamos que os usuários pudessem levar esses equipamentos para casa, conectando a nossa rede via VPN, né? Então, isso representa vários dispositivos a mais em questão de segurança, de monitoramento. Como a pessoa já está ali trabalhando, pode ser que acabe até utilizando talvez para até alguma questão pessoal, e aí acaba o risco, com certeza, aumenta significativamente. Então, essa, com certeza, é a nossa maior preocupação atualmente. Obrigado, Anderson. Lúcio Melri. Boa noite, Piccoli. Boa noite, amigos. Agradeço imensamente o convite para participar dessa rodada, desse bate-papo aqui com vocês. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região foi criado com a Constituição de 88. Ele foi instalado em 1989, então nós acabamos de completar 32 anos de existência. É um tribunal novo ainda. Na sua criação, ele herdou processos que anteriormente tramitavam no Tribunal Federal de Recursos, né? E ao longo desses 32 anos, o tribunal se informatizou e a gente passa por um processo de transformação digital. Quais são as principais preocupações hoje do gestor e de todos os gestores de tecnologia lá do tribunal? Primeiramente, é a digitalização de todos os serviços. Em virtude do que aconteceu aí com a pandemia, da mesma forma que o Tribunal de Justiça de Goiás, acredito, também o Tribunal de Justiça do Paraná, nós tivemos que prover condições para que os nossos usuários, magistrados, servidores, colaboradores, estagiários, acessassem todos os sistemas das suas residências, né? E isso fez com que alguns projetos de transformação digital que ocorriam no tribunal fossem agilizados ou acelerados, né? O próprio processo eletrônico, no nosso caso, nós adotamos o PJE, mas nós temos ainda 6 sistemas processuais legados. A gente vinha num processo de migração dos sistemas processuais anteriores para o PJE, e no início da pandemia a gente deveria ter em torno de 40% dos processos tramitando no tribunal, e quando a gente considerava as seccionais, esse percentual era ainda menor. Hoje, dados que eu extraí do sistema hoje, nós estamos com 94% dos processos que tramitam no tribunal no PJE, e em torno de 70% dos processos que tramitam nas seccionais no PJE. Então, a gente percebeu que houve uma aceleração muito grande desse processo de digitalização, quando, no caso de processos físicos, e migração para o PJE, e de migração de outros sistemas eletrônicos que nós possuímos. Mas essa migração, né, para o PJE trouxe algumas
preocupações. E a principal delas, da mesma forma que o Anderson, lá da TJ de Goiás, é a preocupação com a segurança da informação. Nós temos ainda esses sistemas legados, sistemas que foram construídos em plataformas tecnológicas desatualizadas. Obviamente, a gente está numa ação muito intensa de avaliação e reavaliação de todos os nossos serviços. Nós tivemos que fazer isso por conta do incidente de segurança da informação pelo qual o TRF passou no ano passado. Então, a gente teve que acelerar também esse processo de atualização tecnológica desses sistemas legados. Mas isso é algo que permanece, né? E é algo que não para com o tempo. Então, a gente diariamente reavalia os nossos serviços. Existem projetos em andamento para contratação de serviços que permitam fazer avaliação do nosso ambiente todo. Então, Piccoli, assim, resumidamente, é isso. Nossos principais desafios é como digitalizar todos os nossos serviços, garantindo disponibilidade, confiabilidade, consistência e segurança de todos esses sistemas. Muito obrigado, Lúcio Melri. Por favor, Rafael Teigão, o que tira o teu sono hoje? Conta para nós. Acho que tem que ir na mesma linha ali do Anderson e do Melri, né? É segurança da informação sempre, né? Felizmente, ali no TJ Paraná, nós sempre, eu vim da área de infraestrutura antes de ir para a direção, então a gente sempre bateu o pé para que os nossos serviços fossem todos em plataformas web, né? Uma atualização tecnológica frequente, então nós estávamos preparados, do ponto de vista de digitalização do serviço, nós estávamos preparados. E, curiosamente, a gente estava ali no início da entrega de uma nuvem de serviço para e-mail e sistemas de arquivos compartilhados, compartilhamento de arquivos. Então, para trabalho remoto, nós estávamos muito bem preparados. Temos usuários também acessando via VPN, temos o mesmo problema de Goiás, que são os equipamentos que foram entregues para os usuários levarem para casa. Isso é uma preocupação frequente, porque quando esses equipamentos estão na VPN, nós conseguimos fazer atualização tecnológica, atualização do sistema operacional, aplicar políticas, né? Mas quando esses equipamentos não estão na nossa rede, ou quando o usuário está usando equipamentos pessoais, nós não temos essa garantia, né? A gente não vai saber se aquele equipamento está atualizado, se o antivírus está atualizado, se o usuário não está instalando nada estranho ali, né? Nenhum malware junto, que vai roubar aí a senha, né? Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos acelerando a nossa adoção do segundo fator, praticamente todos os nossos sistemas hoje já estão com o segundo fator de autenticação, e nós estamos utilizando várias plataformas para tentar evitar, por exemplo, usuários conectando com a mesma senha de locais geograficamente afastados, por exemplo, né? Tentar verificar todos os arquivos que entram na nossa nuvem ou no nosso data center, verificar com antivírus. Então, nós temos alguns processos que nós temos que correr atrás, que tivemos que correr atrás para tentar melhorar a segurança para os nossos usuários. Mas, é claro, não é uma corrida que a gente chega no fim, né? A segurança é uma corrida que quanto mais você corre, mais a linha de chegada se afasta de você, né? Ela está sempre correndo. Então, essa é a nossa preocupação hoje, mais do que nunca, mas sempre foi uma preocupação, né? Ela nunca deixou de estar na nossa mente ali. Muito obrigado, Rafael. Para a Marielva, vou mudar um pouquinho. Marielva, o que a Positivo pode fazer para ajudar a evitar que os CIOs percam o seu sono? Bom, boa noite a todos. Piccoli, obrigada pela oportunidade de estar aqui com clientes de longa data já, todos vocês. Nós já tivemos a honra de entregar nossos equipamentos para vocês. A nossa maior preocupação é atender bem, atender dentro dos prazos, atender os serviços de manutenção, como falou o Rafael, e a nossa grande preocupação é essa escassez que nós estamos vivendo por conta da pandemia agora. Então, fazer um planejamento antecipado de entrega para que a gente possa cumprir aí e atender as expectativas de vocês com relação aos prazos e às necessidades. Gostaria, Piccoli, de falar um pouquinho como empresa em si. O nosso primeiro grande desafio foi com as pessoas e continua sendo.
até porque são pessoas que fabricam os computadores de vocês nas fábricas, são pessoas que fazem a manutenção dos equipamentos em campo, e essa pandemia, infelizmente, não está legal no Brasil ainda. Então, nós temos tido um cuidado muito grande e temos trabalhado com ajuda de toda forma para que nosso colaborador esteja bem, né, com a mente boa, para poder atender da melhor forma possível, entregar o seu melhor. O que mais me tira o sono, Piccoli, é realmente o planejamento. O que cada um de vocês vai pedir dentro da ata de registro de vocês e quando? Porque nós já tínhamos essa dificuldade antes com lead times que não eram tão críticos como são agora. Hoje nós temos alguns insumos que levam 250 dias depois de colocado o pedido com o fornecedor. Claro, nós trabalhamos aí com estoques estratégicos, nós nos planejamos, mas para esse aumento de demanda e para essa variação de lead time que nós estamos enfrentando, não tem condições. Realmente me tira o sono. Muito obrigado, Marielva. E o Tony chegou, estava comendo pão de queijo, já atrasou um pouquinho. Estava vendo o jogo. Tava não. Eu estava na presidência mesmo aqui, como eu tive que deslocar, acabou que deu um pouco de atraso. Ô, Tony, boa noite a todos aí. O que tira o teu sono? Conta aí pra gente. Assim, sono mesmo é o Galo, tá? Meu time de coração. Mas, olha, as preocupações, escutei o finalzinho do Melri, né? E eu acho que é o seguinte, segurança da informação, igual o Rafael falou, com certeza tira o sono de qualquer CIO, tá? E também, pelo menos no Tribunal de Minas, devido ao seu tamanho, a operação me tira também um pouco o meu sono, sabe? Porque a Marialva estava falando sobre a questão de repente, todo mundo vai para casa, aí eu tenho que deslocar equipamentos, e aí eu abro a questão da segurança, eu faço empréstimos que não estão previstos dentro do nosso patrimônio, aí eu passo a ter controle, eu tenho aproximadamente 20 mil chamados mês, e hoje grande parte desses chamados vão todos a maioria está em home office. Como é que eu vou resolver esse problema? Meu Service Desk não estava previsto isso. O Field, atendimento, como é que eu vou fazer? A própria Positivo mesmo, Mariel, eu tenho muito notebook e computadores positivos, deve ter mais de 10 mil no nosso parque. Aí eu preciso, os que estão em casa, como que eu vou fazer essa manutenção, como que eu vou fazer Hoje, o que eu percebo e eu tive que fazer é ter que repensar o processo de atendimento, tá? E, infelizmente, eu estou agora numa fase de fazer um edital, agora, esse mês, um edital de central de serviço, né, o Service Desk, mas eu percebo que algumas características dessas mudanças, elas não vão permanecer dentro desse serviço, e a gente não sabe ainda como é que vai estar. Nós estamos numa fase muito de transição, sabe, Piccoli? E isso tem tirado o sono de todo mundo também, essa fase de transição. A gente não sabe o que vai ser. Vou te dar um exemplo. Eu compro, nós falamos de computadores, geralmente a gente compra em torno de 5 a 7 mil computadores. E existe um ato normativo da presidência de teletrabalho. Então, vamos supor que o presidente ou o tribunal decida que 30% não vai voltar. Hoje eu tenho 26 mil máquinas, vamos arredondar, 25. 30% disso, nós estamos falando de 7.500 máquinas. O que eu vou fazer com 7.500 máquinas? A segunda, nós vamos fazer igual São Paulo, que cede o equipamento ou não vai ceder o equipamento? Vai ser com equipamento próprio.
Ou seja, essa fase de transição agora, e ao mesmo tempo a gente tendo que fazer a roda rodar, como diz o outro, isso não vai ser fácil e não tem sido fácil para nós. Ou seja, ao mesmo tempo eu tenho que pensar um pouco além, mas não tem nada definido e ninguém sabe, né, como vai ser. A gente sabe que uma hora vai ser, esse número vai aumentar, mas como vai ser, não. Mas eu estou vendo o Teigão, o Rafael, o Mel e o Anderson, eles têm que estar no planejamento deles, para o ano que vem, o orçamento deles foi enviado agora. O orçamento é anual. Então, quer dizer, ele enviou o orçamento e se amanhã mudar, eu vou ter que fazer um chacoalhado no nosso orçamento. Aí chegando que vem, se mudar mais um pouquinho, tem que estar dentro do período e dentro da janela do orçamento. Então, essa fase de transição, seja para sistema, seja para ativos de informática, seja para processos, tudo hoje virou uma transição. Até mesmo o modelo, qual que é o melhor modelo para determinada situação. Então, isso hoje tem tirado mais depois do galo, com certeza. Beleza, obrigado, aí, Pico. Tony. Agora a gente vai fazer mais rodadas. Quanto mais rápido, mais rodadas a gente vai ter. Anderson, qual é o projeto mais interessante, mais legal, digamos assim, que tu está conduzindo hoje? O que é mais, chama mais atenção? O que tu realmente gostaria de ver acontecer? Algum projeto que tu esteja tocando que tu gostaria de destacar, que tu acha que poderia fazer a diferença, ou que tu acha que tem alguma funcionalidade, alguma característica que tu poderia destacar, ou simplesmente o projeto que tu acha que é teu sonho de realização aí no TJ de Goiás? Bom, em termos de digitalização, né, de processo, nós já estamos praticamente concluindo a digitalização de todos os processos. Então, se nós estamos com 95% dos processos digitalizados, nosso processo criminal já está aqui, já foi implantado também, né, já está em uso. Então, em termos de sistema judicial, assim, já demos uma grande evolução. Em termos de equipamentos próprios também, né, e nós separamos uma sobrecarga muito grande, principalmente com a implantação do criminal e com a digitalização desses processos. E dentro dos recursos nossos já existentes, nós já fizemos o que podíamos, né? Então, assim, nós conseguimos estabilizar todo o sistema em nossa infra para suportar toda essa carga. Só que a gente repara, né, e faz análises de alguns relatórios que, mesmo assim, a demanda não para de crescer em um ritmo muito grande. Então, para suportar isso de uma forma mais automática e rápida, essa sobrecarga da demanda, que para mim é a área fim, né, do Tribunal de Justiça, é garantir que o sistema judicial esteja 100% disponível, né, para os usuários. Essa é a nossa principal missão. Então, nós estamos com um projeto que, inclusive, foi licitado hoje, coincidentemente, né, já teve a empresa ganhadora aí, que é do Oracle ExaCC. Então, isso vai garantir assim, que a nossa quantidade de processadores do nosso banco de dados seja escalonado aí de forma automática e numa forma pay-per-use, né? Então, se nós estivermos utilizando muito esse recurso, ele já aumenta a quantidade de processadores automaticamente, a gente paga somente por isso. No fim do dia, caiu a demanda, a gente vai pagar menos também pela essa não utilização. Então, esse é um projeto que eu estou muito ansioso mesmo para ver, porque é um projeto muito inovador e assim, que tem a capacidade de suportar o crescimento exponencial da demanda durante vários anos à frente. Muito legal, Anderson, parabéns. Melri, o que tu gostaria de destacar? Qual é o projeto que é a menina dos olhos do Melri no TRF1? Inicialmente, Piccolo, eu queria reforçar o que o Tony falou. Eu acho que realmente nós estamos numa fase de transição que a gente não sabe qual o dia de amanhã. No caso do tribunal, nós, como todos os outros tribunais no país, nós adotamos ferramentas tecnológicas para permitir a transmissão das sessões de julgamento, para permitir a realização de sessões de julgamento,
audiências, perícias, a termação online, balcão virtual, etc. E aí, e o day after, como é que vai ser? O que a gente ouve no tribunal, e eu ouço em outros tribunais também, conversando com os colegas aí, é que está todo mundo em dúvida, né? O tribunal mesmo, Mariel, vai estar com um processo agora de planejamento de aquisição de equipamentos. E eu já me perguntei se o modelo é esse mesmo, adquirir equipamentos, porque se o tribunal entender que é possível prover equipamentos para os seus usuários na residência, talvez um modelo de contratação de, né, serviço seja melhor. Mas a gente não sabe, né? A gente sabe que a própria o próprio contrato de outsourcing de impressão, lá atrás, 10, 15 anos atrás, quando ele foi implementado, ele apresentou uma série de dificuldades, foi muito difícil para a administração pública demonstrar vantajosidade desse modelo, 10, 15 anos atrás, e hoje ninguém compra mais impressora. Hoje todo mundo já deu outsourcing. Será que a gente caminharia para um outsourcing de desktops, notebooks? Porque é muito mais prático para o tribunal, né, Tony? De repente, se o equipamento apresentar um problema lá na residência de um magistrado, eu acionar o meu fornecedor e o fornecedor prover lá. A gente vai num laboratório aqui em Brasília, que eu acho que é um laboratório que tem abrangência nacional, a gente vê a etiqueta lá do provedor daquele equipamento. Então, assim, é algo que isso já está na iniciativa privada e que provavelmente virá para a iniciativa para o meio público também. Nós tivemos nessa pandemia uma grata satisfação com o uso de serviços em nuvem, né? Nós temos a nossa solução, em que está tudo, solução, pacote, as ferramentas de escritório, né? As ferramentas de escritório, a ferramenta de comunicação, de interação, isso tudo está numa nuvem. E a gente, ao longo desse tempo, a gente teve momentos de indisponibilidade do nosso ambiente, da nossa infraestrutura, e esses serviços continuaram em pleno funcionamento. Então, Tony, Piccoli, eu acho que a menina dos olhos é a gente pensar nessa contratação de serviços em nuvem, incentivar, de repente, o CNJ a ser um grande provedor desse serviço para todo o Poder Judiciário, como está sendo feito no CJF. O CJF está implementando lá o NUJUF, né, que é a Nuvem da Justiça Federal, em que a gente vai, em que o CJF vai prover a utilização de alguns sistemas nacionais da Justiça Federal utilizando essa nuvem. Eu quero ver também, viu, Tony, antes de aposentar, eu quero ver os benefícios da aplicação da inteligência artificial lá no meu tribunal, né? A gente tem vários projetos de inteligência artificial em desenvolvimento e andamento em todo o Poder Judiciário. Lá no tribunal, a gente tem um projeto também que a gente faz em parceria com a Universidade de Brasília, e eu quero ver esse negócio funcionando e funcionando da melhor forma possível, agilizando a prestação jurisdicional, tornando mais célere esse serviço. Então, é algo que eu quero ver ainda antes da minha aposentadoria. Muito bom, obrigado, Belge. Rafael Teigão, e no TJ do Paraná? O que tu está acompanhando de perto? O que é o teu foco de atenção? Tem vários, tem vários. Então, do ponto de vista estrutural, eu acho que uma demanda que a presidência bancou para nós agora, e é uma coisa que nós vimos pedindo há muito tempo, é uma reestruturação do nosso Projude. É um sistema que tem 15, 16, talvez 17 anos já, e nós sempre pedimos que fosse dado uma abertura para que fosse feita uma melhoria tecnológica nele. Né? A gente precisa parar de crescer horizontalmente, né? O vertical já chegou no limite, então nós temos que parar de crescer horizontalmente a nossa infraestrutura para esse sistema, para o Projude especificamente, e temos que modernizá-lo, né? Então, a presidência bancou e nós estamos desenvolvendo um projeto bem bacana para trazer o Projude para plataformas modernas, para frameworks modernos, para tecnologias novas, que vai permitir com que nós utilizemos melhor o nosso recurso. Então, essa assim, das demandas que passaram por nós agora nesse começo de ano, eu acho que essa é talvez a mais importante, que vai ter um reflexo direto para a sociedade, né? Vai trazer agilidade para os operadores do direito e isso reflete, obviamente, no andamento dos processos. A parte de equipamentos, que a gente estava discutindo, o Melvin falou também, isso é realmente algo que nos preocupa muito, principalmente a manutenção dos equipamentos que estão com os nossos usuários remotos.
nós fizemos já o uso do outsourcing para impressão aqui na capital, aqui em Curitiba, foi muito bom. Nós estamos expandindo agora o outsourcing de impressão para o interior, como uma espécie de piloto para fazermos a mesma coisa com os computadores, com a microinformática. Então, a ideia é nós termos toda essa estrutura dos fornecedores para fazer essa manutenção desses equipamentos de forma remota. Não precisamos mais deslocar servidores que seja até a casa, né, dos nossos usuários, se for o caso em teletrabalho, ou nos fóruns, para poder fazer manutenção. Não tem cabimento a gente mandar servidor para ele lá trocar monitor, ou trocar um mouse, ou trazer um equipamento para manutenção. Acho que isso vai trazer um ganho muito grande de economia de recursos, né, nessas viagens, nesses deslocamentos, e vai melhorar porque os nossos usuários vão estar sempre com equipamentos melhores, vão estar sempre com equipamentos atualizados. Então, isso é um projeto que a gente quer tocar assim que o outsourcing de impressoras do interior mostrar que está funcionando como nós esperamos. E, por fim, nós temos aí uma série de projetos em inteligência artificial, até parcerias com o STF, com o STJ, com o CNJ, para poder não só dar tratamento mais rápido a, por exemplo, análise de admissibilidade de recursos, que é algo que consome bastante gente hoje no tribunal, é uma coisa que é feita bem manualmente, né, porque precisa dessa análise, e a gente espera que a inteligência artificial vá poder substituir essa análise que é feita manualmente pelos nossos servidores, mas também para fazer impulsionamento do processo, né, fazer com que o processo ande mais rápido, que nós possamos identificar processos semelhantes, que a gente possa trazer já a jurisprudência, por exemplo, para fazer com que os processos andem a passo mais acelerado. E isso vai também, obviamente, refletir nos serviços que nós prestamos para a sociedade. E também vai melhorar a questão da automação, né? Conforme a gente consegue passar recursos da mão hoje dos nossos magistrados e servidores para um sistema de inteligência artificial, e esse sistema consiga dar andamento nesses processos, nessa parte que está sendo automatizada, a gente pode utilizar esses servidores e esses magistrados para trabalhar numa parte mais intelectual. Então, a gente pega o braçal, o grosso, que é mais pesado, e deixa a inteligência artificial tratar. E vamos utilizar os nossos recursos, que são escassos, de magistrados e servidores, para fazer aquilo que eles foram treinados e estudaram para desenvolver, que é efetivamente o serviço intelectual, que é onde pega realmente a parte processual. Muito obrigado, Rafael. Marielva, qual o projeto dos teus sonhos? O que está tirando a tua atenção? O que tu está concentrando e está sonhando em realizar? Então, pessoal, a Positivo está se reinventando o tempo todo. Nós estamos com avenidas de crescimento dentro da companhia bem interessantes, e uma delas veio através da aquisição da Positivo Server and Solutions, a aquisição da empresa Sept, que se transformou na Positivo Server and Solutions. Nós temos soluções para atendê-los aí em todo tipo de necessidade, hiperconvergência, temos HPCs também, supercomputadores, como alguns que estão instalados na Petrobras, e todo tipo de solução que vocês precisarem. Como o Barry falou, nós também temos contratos de locação, nós chamamos Hardware as a Service, HaaS, temos uma área dedicada a isso, fazemos estudos. Realmente existe uma dificuldade no governo, principalmente por conta da questão orçamentária, né? Porque acaba não se enquadrando em investimento, é mais uma questão de serviços, e adequar tudo isso, acho que vocês precisam já fazer essa adequação no momento do orçamento. Mas nós temos, inclusive, vencemos recentemente uma licitação aqui no Paraná para locação, então estamos aí à disposição para atendê-los. Com relação à volta, ao retorno, o que vocês estão enxergando, nós estamos preparados para o que vocês precisarem, né? Temos notebooks, temos toda a linha de hardware para atender também o servidor em casa. A Positivo, no momento da pandemia, nem todos os funcionários tinham notebooks para levar para casa. E eu, por exemplo, estou trabalhando aqui na frente de um notebook com uma telona aqui do lado, e tendo que, né, me virar para poder realmente ter a produtividade que está todo mundo esperando.
E a gente percebeu que, com isso, a tecnologia ajudou muito ao aumento da produtividade. A gente está conectado aqui o tempo todo e conseguindo interagir muito mais rapidamente do que nos nossos escritórios. Então, realmente, a própria Positivo tem dúvida de como vai ser esse retorno. Nós estamos estudando o modelo híbrido, porque a produtividade aumentou muito. Acho que porque o pessoal está focado também, né? Não tem muita coisa para fazer na pandemia, está todo mundo tendo que trabalhar e aí entregando o seu melhor. Então, temos aí o que vocês precisarem em termos de solução, e dentro da minha área, tem uma área de projetos especiais. Nós temos times capazes de desenvolver soluções, o que vocês precisarem. A exemplo do projeto Urnas, que nós estamos tocando, então nós começamos aí com bastante antecedência, a nos preparar, desenvolver, e fomos lá, conseguimos ser competitivos, passamos em todas os testes e conseguimos aí assinar um contrato e agora estamos trabalhando para entregar. Então, dentro dessa área de projetos especiais, nós podemos desenvolver a solução que vocês precisarem. Temos equipe especializada em Android também, muito se está buscando hoje com os tablets, com os smartphones. Então, as soluções de gerenciamento remoto, dependendo do que vocês precisem. No caso dos tribunais, é muito mais ali o notebook mesmo, fazendo esse gerenciamento remoto, fazendo atualização remota de BIOS. Então, junto de tecnologias de gerenciamento mais sofisticadas que existem hoje no mercado. Nós temos todas elas para oferecer para vocês e ajudá-los aí no que vocês precisarem. Muito obrigado, Marielva e Antônio Rola. Qual é o teu projeto? Ô Piccoli, na verdade, a gente tem de tudo um pouquinho, né? Tem inteligência artificial, tem projeto de infra, tem projeto de nuvem, tem projeto de aquisição de equipamentos, tem projeto de desenvolvimento, ou seja, eu particularmente estou num parque sob o ponto de vista de projeto. Então, nós como pessoas CIOs, a gente quer entregar os projetos, né? É aquele negócio, quando a gente está dando um presente para alguém, a gente prefere que a pessoa que recebe o presente, né, fica contente com aquele presente que a gente está entregando. Então, a finalidade nossa é entregar esses projetos, é fazer a área funcionar. Mas tem dois projetos que eu tenho tratado de uma forma, eles não são inovadores, não são aquela coisa, mas é a implantação do PJ criminal, que termina agora em outubro, não está atrasando, e a implantação e a digitalização de processos. Por quê? Primeiro, porque eu comecei o PJE lá em 2012, e foi um processo muito demorado, porque são 296 comarcas, e foi um processo muito complexo para a implantação, né? Então, nós implantamos as varas cíveis, e agora nós estamos finalizando com o criminal. E estamos fazendo a digitalização. Por que esses dois projetos, para mim, são importantes? Eu trato ele com um carinho maior, Piccoli, por uma coisa muito simples. É porque a hora que eu tiver com tudo digitalizado, ou tudo digital, eu vou poder fazer outros projetos, usar outras tecnologias, e eu saio desse mundo intermediário entre físico e eletrônico, e aí sim eu posso pensar na melhoria dos processos, né? Hoje não, hoje ainda estou muito preso ao legado, né? Aos processos físicos, fazer inteligência artificial, por exemplo, só no PJE, mas eu tenho ainda um mundo que está entrando agora, que é o criminal, que é físico, entendeu? Então, ou seja, esses dois vão abrir e tirar de vez uma nova era para nós, para fazer e usar tecnologias só em cima do que é realmente eletrônico, entendeu? Então é isso. Então, esses dois projetos. Mas todos, para mim, são bons projetos. Muito legal. Obrigado, Tony. A gente fez uma primeira rodada falando sobre o que tira o sono, e aí segurança da informação ganhou
disparado aí, né? O tema que preocupa a todos. Já falamos dos projetos que são, assim, que concentra a maior atenção de vocês. E agora eu gostaria de perguntar sobre a expectativa de vocês, já que agora, nesse momento, desde março de 2020, vive-se uma pressão muito grande. Então, na verdade, mudou-se a rotina das pessoas que foram para casa trabalhar e tiveram o trabalho realizado por vocês e por todas as áreas de tecnologia a pleno vapor. Não conheço nenhum tribunal que não tenha respondido rapidamente e colocado à disposição do seu tribunal e dos seus colaboradores toda a infraestrutura necessária. Isso eu não canso de parabenizar, porque a gente sempre destaca quando tem algum ponto, alguma crise, a área de tecnologia sempre ela vem à tona, sempre é responsabilizada. E nesse momento a gente precisa reconhecer isso, porque foi muito rápido e o judiciário não parou. Além disso, ele ficou mais produtivo, muito em razão do trabalho das áreas de tecnologias, que foi rapidamente colocado em pauta, priorizado, e vocês proporcionaram a infraestrutura necessária para que todos pudessem trabalhar. Agora, eu queria trazer para a pauta o tema do retorno, porque como será a volta, qual é a expectativa de vocês em relação ao momento pós-pandemia? O que esperam, o que vocês vislumbram para esse momento de retorno? Vocês acham que vai haver um retorno a pleno, como estava? Vai ser híbrido? Como será, na percepção de vocês, que são os líderes de tecnologia das instituições, o momento que já começa a se desenhar, no momento que a vacinação começa a ganhar velocidade e volume em todo o país? A gente já percebe aí a aprovação da possibilidade de realização de eventos presenciais, por exemplo, aqui em Brasília, que já foi aprovado o governo DF, e a gente já vê sinais de que isso deve retornar ao segundo semestre desse ano, mas principalmente no ano de 2022. Anderson, começando contigo. Para nós aqui no Tribunal de Justiça de Goiás, primeiro que nós fizemos uma reforma no nosso prédio aqui, no nosso complexo do tribunal. Então, por exemplo, a área de TI inteira ficou em teletrabalho antes dessa crise da pandemia. E a nossa experiência, com certeza, foi extremamente satisfatória, e o tribunal acabou também reconhecendo isso, porque quando a pandemia estourou, nós conseguimos suportar, e os projetos foram todos entregues nos devidos prazos, com o planejamento correto. Então, foi muito satisfatória a experiência de teletrabalho. Eu acredito que veio para ficar, né? Não sei se 100%, muitas pessoas, assim, algumas pessoas até preferem estar presencial, né? Nós fizemos uma pesquisa, a menor parte com certeza, mas acredito que a experiência total aí foi muito, muito positiva. Agora, aqueles que querem retornar, no nosso caso do Tribunal de Justiça de Goiás, nós estamos enfrentando uma forma híbrida, né, de trabalho. Algumas pessoas estão fazendo rodízio, né, para ter um certo atendimento presencial, uma certa interação ali também, interpessoal, e então estão decidindo ficar alguns dias em casa e alguns dias presencial no Tribunal de Justiça. E acaba impactando em questão de hardware, uma coisa que a gente não tinha ideia de que isso ia acontecer, pelo menos nós. Porque se eles estão em formato híbrido e levaram o equipamento para casa, se ele vem para o tribunal, ele vai trabalhar de que forma? Ele vai ter que ter, então, 2 estações de trabalho, uma em casa e uma no trabalho. No trabalho, como são menos pessoas, a gente imagina que serão, quando acabar a pandemia, todos voltarem, será que todos vão ficar em teletrabalho, assim, a grande parte? Mas 30% que fica no presencial, a gente vai trabalhar de que forma? A gente vai fazer ilhas de trabalho em formato de coworking, para que pessoas que venham presencial dividam esses equipamentos. Então, está sendo uma questão que nós estamos acabando enfrentando nesse início de retorno, com esse formato ainda meio que híbrido, que não fazia completamente parte do planejamento. Eu tive uma ideia, depois até vou convidar a Mariel, se tiver especialistas, para a gente desenvolver oficinas de trabalho, mão na massa, com a experiência de vários tribunais, para construir cenários e possibilidades para o retorno, porque eu acho que é importante, é uma contribuição que a gente pode dar, usando essas metodologias colaborativas de design thinking, design sprint, para construir, prototipar alternativas para esse retorno. Eu acho que faz todo sentido a gente parar para
auxiliar nesse planejamento, nessa troca de ideias, porque pode surgir. Eu acho que a ideia de com certeza, pode ajudar a resolver o problema do outro. E nesse momento, tenho certeza que é uma preocupação de todos. Melri. Piccoli, em março do ano passado, o tribunal já possuía um regulamento para o teletrabalho. O teletrabalho é uma realidade dentro do TRF da Primeira Região e na Justiça Federal da Primeira Região desde 2018. Esse regulamento ele estabelecia um limite máximo de 30% por unidade. 30% dos servidores da unidade poderiam atuar no teletrabalho. E esses servidores, para serem autorizados a trabalhar no teletrabalho, eles tinham que apresentar um plano de trabalho. Esse plano de trabalho era construído conjuntamente entre o servidor, a sua chefia, a sua unidade, etc. Isso era submetido ao gestor da unidade, encaminhado para a Secretaria de Gestão de Pessoas, que submetia esse servidor a exame médico, exame clínico, para avaliar também se o servidor tem as condições para atuar no teletrabalho, etc. Mas vejam, 30%. Lá no âmbito da Secretaria de Tecnologia, nós éramos em torno de 105 servidores em março do ano passado. Eu disse que nós éramos porque, felizmente, nós demos posse a 19 novos servidores durante a pandemia. Servidores que só conheceram o tribunal no dia que eles tomaram posse, porque um ato solene que exigia um ato solene que foi feito também pela internet, mas eles tiveram que se deslocar ao tribunal para apresentação de documentos, etc. E porque também eu recebi esses servidores. Então, eu fiz 2, 3 encontros lá, porque os servidores nem todos tomaram posse na mesma data, para eles conhecerem as instalações da TI. Mas foi o único momento em que eles estiveram presencialmente no tribunal. Desde janeiro deste ano, eles estão atuando no teletrabalho. Mas voltando, então a gente tinha aquele ato, 105 servidores da TI, e dos 105 servidores da TI, nós tínhamos 9 servidores no teletrabalho. Os próprios servidores da TI, incluindo o Melri, não acreditavam na possibilidade da gente realizar um trabalho de forma eficiente, um teletrabalho de forma eficiente. Eu achava assim que para algumas atividades, sim, você poderia executar o teletrabalho, mas para outras atividades seria impossível. Senhores, hoje toda a secretaria está no trabalho remoto, toda, e funcionando de forma absolutamente normal, natural, etc. A gente teve ao longo desse um ano e 3 meses, né, desde março do ano passado, vários servidores da secretaria já requereram o teletrabalho mesmo oficial. O próprio tribunal, esse ato que antes estabelecia um limite de 30%, o tribunal está redigindo um novo ato que vai elevar esse percentual, me parece, para 70%, vai permitir o trabalho híbrido, ou seja, o servidor vai poder desempenhar parte das suas atividades em casa e a outra parte presencialmente. Eu, né, como eu sou jovem há mais tempo, eu acho que o contato com as pessoas ainda é muito importante na formação de líderes, né? Eu aprendi, eu cheguei à função que hoje estou interagindo com meus pares, né? O Tony, conheço o Tony há quantos e quantos anos, Tony? Quantas reuniões presenciais nós já fizemos, quantos chopes nós já tomamos nas minhas idas a Belo Horizonte, as suas aqui em Brasília. A gente aprende muito nesse contato, nessa interação, tudo. Então, o que eu espero, Piccoli, do retorno aí, é que a gente vai ter que estabelecer mesmo uma nova forma de trabalhar, um trabalho híbrido, né, que permita desempenhar algumas atividades da sua residência, ou desempenhar presencialmente, ou mesmo desempenhar totalmente à distância, etc. E, ao mesmo tempo, qual que é o impacto disso nos nossos serviços? Porque hoje as sessões de julgamento do tribunal são todas sem presencialidade. Alguns desembargadores, claro, atuam no tribunal, mas uma grande parte está nas suas residências, inclusive fora de Brasília, né? E será que eles vão querer retornar ali aquela sessão solene, presencial, com o uso da sua toga, etc, etc? Então, assim, é algo que vai afetar não apenas a TI, mas eu acho que todo o tribunal. Obrigado, Melri. Rafael. O retorno presencial com certeza vai ter bastante resistência, porque as pessoas acabam se acostumando a não ter esse deslocamento. O deslocamento gasta muito tempo, né? Principalmente
quem está nas capitais, né? E muitas pessoas também aproveitaram para fazer cursos em outras, né? Mudar de cidade para se aperfeiçoarem, para fazer cursos, né? Isso aconteceu já antes da pandemia, quando nós tínhamos o teletrabalho regulamentar, e agora com a pandemia eu sei que muitas pessoas voltaram a morar perto da família, né? Então, eu imagino que vai ter bastante resistência quando nós formos voltar efetivamente para o presencial. Agora, será que nós vamos voltar, né? Como o Melvin falou, como o Anderson falou, será que vai ser um híbrido? Que modelo que vai ser adotado? Isso nós não temos ainda com clareza qual vai ser. Está sendo feito estudos, tem uma comissão no tribunal para estudar alterações na nossa regulamentação do teletrabalho ordinário, digamos assim, né, que não é o da pandemia, que é o extraordinário. E lógico, se nós conseguirmos diminuir a quantidade de pessoas que estão pessoalmente nos nossos prédios, a gente pode, de repente, até pensar em devolver prédio e fazer outras formas de economia, trazer outras economias aí para o tribunal, né? Agora, com certeza, como era antigamente, eu acho que nunca mais vai ser, né? Nós temos muitos magistrados já fazendo audiências remota, que já indicam, né, que eles podem continuar fazendo essas audiências de forma remota. Nós temos muitos advogados mesmo que não querem mais se deslocar até o fórum, até o nosso prédio aqui no 2º grau, para fazer a sustentação oral, eles querem fazer a sustentação remota. Muitos deles sequer estão na cidade mais, né? Então, igual antes da pandemia, eu acho difícil que volte. Nós temos a tecnologia para manter as pessoas trabalhando remotamente, e nós mostramos que é eficaz, né? O aumento de produtividade foi muito grande. Teve lugar até que teve 900% de aumento de produtividade. Então, comprovadamente que esse modelo funciona. Mas também as pessoas não podem ficar distantes do tribunal para sempre. Então, a gente vai ter que ver, a gente vai ter que fazer esse estudo e ver exatamente como que vai ser isso. Muito obrigado, Rafael. Marielva, como será depois? Então, eu acredito também no modelo híbrido. Eu entendo que nós, seres humanos, somos seres emocionais, gregários, a gente precisa estar próximo um do outro. Muitas vezes eu me pego olhando aqui em algumas metodologias, né, que a gente aprende de neurônio espelho e coisas assim, para se comunicar melhor, para ter uma interação melhor. E como a gente faz isso com a tecnologia? Infelizmente, hoje é muito frio esse espaço, né? Eu realmente sinto falta. Eu acho que é uma comodidade não ter este tempo no trânsito, aumenta com certeza a produtividade, você consegue chegar mais cedo, né, no teu trabalho e facilita muito. Mas, por outro lado, o homem perde muito também. Porque, veja, no tempo entre a casa e o trabalho, você vai escutando uma rádio, você vai escutando uma música, você vai despertando o lado criativo do ser humano. E quando a gente entra aqui, é uma reunião atrás da outra, nem aquela regrinha dos 10 minutos entre uma reunião e outra é cumprida, você não está terminando uma reunião num assunto super crítico, daí já está ali te chamando para outra. Então, assim, eu acho que a gente perde bastante também, não está o tempo todo conectado com a tecnologia somente. Eu espero que a tecnologia evolua bastante para nos proporcionar momentos melhores, mas eu acredito no modelo híbrido. A gente acredita na Positivo que talvez sejam 3 dias na semana em casa, 2 na Positivo, e estamos fazendo estudos para isso, fizemos pesquisa também com os funcionários, contratamos inclusive uma consultoria especialista no caso, ainda não temos a conclusão do trabalho, senão eu poderia compartilhar com vocês, mas a gente acredita que a pessoa ela tem que estar bem, né, para poder entregar o seu melhor, e a gente precisa de produtividade. Então, nós, como gestores, nós temos que tirar o melhor de cada um sem sofrimento, né? Então, tentar proporcionar o melhor para cada um através da tecnologia foi o caminho que nós encontramos neste momento. Com relação ao momento atual, uma medida que eu tomei e eu me tornei muito mais próxima do meu time foram reuniões de staff diárias, né, para poder ver como é que eles estão emocionalmente, como é que estão né, se precisando de alguma ajuda, e de certa forma criou assim uma proximidade ainda maior do que se nós estivéssemos no mesmo ambiente físico.
Então, acho que tem muito a ser pesquisado ainda. Como o Piccoli comentou, acho que vale aí muitos brainstorms para a gente chegar aí a um melhor caminho. Mas, com certeza, uma empresa vai ser diferente da outra, pela sua cultura, pelas pessoas que participam. Eu tenho funcionários que estão amando, né, que não pensam em voltar em nenhum dia para positivo. Por outro lado, tem outros que não aguentam mais, tem gente que está indo trabalhar, mesmo sendo dito que, olha, só é para ir em casos extremos, porque, como eu falei no início, a gente está assim, tendo um cuidado muito grande com o nosso funcionário. Participar de eventos, ou só aquilo que for realmente imprescindível. Caso contrário, fique em casa, use máscara, se cuide para que, né, não corra o risco de uma contaminação. Por mais que muitos já tenham tido a primeira dose da vacina, mas ainda está longe de esse negócio terminar e estarmos seguros. E também, né, o trabalho mental, como eu tenho falado, muitos pensam, tomei a vacina 100% seguro. Não, a vacina não te garante nada ainda. Então, você precisa continuar se cuidando e indo longe nessas condições sanitárias adequadas para evitar qualquer contaminação. Então, acho que tem muito pela frente ainda para a gente definir o que vai ser o nosso novo normal. Perfeito. Obrigado, Marielva. Antônio Rola. Ó, Minas Gerais. Ei, Piccoli. Ó, eu tenho a mesma opinião que o Melry. Eu acho que vai ser híbrido e vai, ao mesmo tempo, a Marielva falou uma coisa que é importante: cada empresa vai ter o seu ritmo, cada instituição vai ter o seu ritmo, e o que vai definir é qual o grau de, vamos falar assim, de tecnologia e o processo aí, no caso virtual, a gente vai ter, né? Ou seja, o que vai determinar a presença são atividades físicas, não é isso? Então, enquanto tiver atividade física, a gente vai determinar a presença. Se todo mundo quiser ser virtual, né, a gente vai ser virtual. O que eu falo, eu não estou muito preocupado com isso não, sabe? Eu vejo que é o seguinte, eu tenho que fazer como se tudo fosse ficar físico. Físico não, virtual, tá? Então, pra você ter uma noção, a gente vai continuar comprando os equipamentos agora, e eu estou preparando da seguinte forma. Por exemplo, eu estou colocando um atributo a mais para conexão via wireless no equipamento. Para quê? Porque se eu tiver que mandar o equipamento para casa, para o servidor, ele já conecta na rede, então eu já posso mandar esses novos equipamentos. E se não for esses equipamentos? Eu faço um rollout dos equipamentos antigos, tiro os equipamentos antigos e coloco um novo aqui. Então eu estou fazendo projetos, por exemplo, da minha área também, eu estou implantando o Gira e criando as esteiras direitinho de processos, para que todo mundo a gente tenha uma transparência, um controle maior dos nossos processos, das nossas atividades. Estou pensando aí na DIFOR, né, na diretoria de informática. Ou seja, nós estamos fazendo todas as ações para que a gente esteja preparado para um cenário pequeno, um cenário mais agressivo e um cenário moderado também. Então, eu estou tentando fazer dessa forma, sabe? Porque eu não sei qual é o ritmo que o tribunal vai fazer. Eu acho que nem o próprio tribunal sabe. Eu acho que nenhum tribunal aqui sabe. Nenhuma empresa ainda sabe, a não ser as privadas que podem determinar. A gente ainda não tem muita coisa que regulamenta, tem muita coisa ainda que a gente tem. E existe uma outra coisa também, né, Marielva? Que é a questão dos ativos. Eu vou desfazer dos meus ativos de uma hora para outra? Eu simplesmente vou pegar 26 mil máquinas, eu vou fazer o que com isso? 30 mil máquinas. Jogar fora? Calma lá, isso aí tem um tempo. Então, vai acontecer uma transição natural. Isso é fato. Querendo ou não, vai acontecer uma transição natural. Que vai ser híbrido é outro fato, não tenha dúvida. A única coisa que eu vejo, Melry e demais, Anderson e Rafael, é o seguinte: a pandemia veio para rapidamente, através de um choque, mostrar que não precisam ter medo da tecnologia, que dá certo. Eu fiz um pouco antes da pandemia uma videoconferência com 72
pessoas envolvidas em 11 presídios federais. Foi um evento, tá? Foi um dos maiores por videoconferência que foi feito, que envolvia o PCC. Então a gente fez esse evento, foi marcante o evento, e a gente quase não tinha nenhum pedido de videoconferência e nem passava pela cabeça da maioria dos magistrados e servidores fazer algo parecido. Só os mais empolgados mesmo. E a gente tentando vender essa ideia. Olha, foi bom. Olha a diminuição de custo. Hoje, você falar para qualquer magistrado, para qualquer servidor, cara, não existe a possibilidade de não fazer hoje isso mais. Então, a questão de diminuição de custo, isso tudo que ela tinha como pano de fundo um medo da tecnologia, ou até um despreparo da área de TI, porque a coisa é o seguinte, né? Se você tem ali a demanda, você faz. Mas, ao mesmo tempo, a coisa não é muito rápida. Então, a coisa não estava andando muito rápido. A pandemia veio e falou, olha, a partir de aqui, foi o que o Mel falou, colaboração, cara, ou você se adapta ou você não vai trabalhar. Processo eletrônico é fato. Então, eu acho que eu tenho tentado, dentro dos meus processos de compra agora, estar aberto a fazê-los. Inclusive, Melri, você estava falando de contrato, que uma das coisas que eu mais fiz nos meus contratos de serviço, que estão saindo agora, porque a gente tende a fazer contratos de serviço, por exemplo, de Service Desk, ou até de Field, porque implantar outsourcing de impressão são 7 ou 8 mil impressoras aqui, em 297 comarcas, é complexo você fazer essa implantação, field e tal. Então, a gente tende a colocar processos de 60 meses. Nós colocamos de 36 meses. Porque vai mudar, isso é certo. Como? Não sei. Não sei. Então, a gente tem colocado processos de 11 meses, 24 meses, e processos muito complexos que precisam dessas transições de 36 meses. Por quê? Porque eu tenho que avaliar. Então, a gente já está pensando nisso. Eu não estou preocupado, realmente. Eu só estou fazendo um planejamento contando que vai haver. Agora, qual o grau? Quem vai determinar o ritmo é o presidente. ou os presidentes que vierem para frente. Muito bem, muito obrigado, Antônio Rola, muito obrigado, Anderson, Melri, Rafael, Marialva. E agora, para a gente finalizar o nosso painel, Anderson, começando contigo, na rodada final, já se despedindo, se tu conhecesse, digamos que tu pudesse conversar aí com a vice-presidente de um fornecedor importante, fabricante de equipamentos, qual o recado, pensando num sonho de consumo, na melhor das hipóteses, o que te deixaria mais feliz, mais satisfeito em torno da entrega de equipamentos, seja uma funcionalidade, seja um produto, um serviço, atendimento? Qual recado tu mandaria? Digamos que a vice-presidente de um grupo importante, fornecedor teu, estaria te ouvindo, o que tu diria para ela, assim, numa linha direta? Piccoli, é parceria. É parceria. Assim, todos os contratos que nós temos, né, inclusive aí com a Positivo, nós sempre tivemos essa parceria dos fornecedores, e isso é muito bom para as duas instituições, né, tanto para o tribunal quanto os fornecedores. A gente consegue alinhar o melhor caminho, é uma relação ganha, tem que ser uma relação ganha-ganha, né, e as nossas experiências com os fornecedores são sempre muito positivas, né, então essa compreensão do lado deles, eventualmente precisa de ceder um pouquinho de cá ou do nosso lado, isso é muito bem conversado, isso para a gente, essa convivência, para mim, é a melhor coisa que, em relação a contratualmente, é o que eu quero, né? É ter uma relação saudável com todos os nossos fornecedores. E, graças a Deus, aqui no tribunal, nós temos isso com os nossos fornecedores. Excelente, muito obrigado, Anderson. Lúcio Melri. Então, se eu participasse de um evento, Piccoli, assim, com a participação de colegas do Poder Judiciário e, de repente, uma vice-presidente de um grande fornecedor nacional, eu, primeiramente, gostaria de saber como é que está essa questão dos processadores, né? A gente sabe que
Isso é uma crise mundial que tem afetado não apenas o mercado brasileiro, mas o mercado mundial mesmo, né? Isso é importante para que a gente adeque os nossos planejamentos de contratação, os nossos editais, para tempos razoáveis de entrega de equipamentos. Não adianta eu licitar, sei lá, microcomputador e exigir que a empresa entregue em 30 dias, porque a gente sabe que essa crise mundial afeta o mercado brasileiro também. Mas, obviamente, o que eu gostaria dos nossos grandes fornecedores é o que a gente tem obtido. O tribunal tem já por prática fazer consultas públicas, então, em algumas licitações mais complexas, a gente tem feito consultas públicas e aí ouvido os fornecedores de modo a gente construir o melhor planejamento de contratação, etc. E assim, e a esperança é a gente conseguir sempre o melhor produto pelo melhor preço, né? Aquela relação custo-benefício, com prazo de entrega adequado, etc. Mas é por aí. Muito bem, muito obrigado, Melri. Rafael Teigão. Bom, fornecedores, eu digo duas coisas: façam estoque e capilaridade no atendimento das garantias, porque esse é um problema que a gente está enfrentando muito. Não tem capilaridade, principalmente para o interior. Imagino que alguns estados seja ainda muito pior. É importante ter como fazer a garantia, prestar garantia longe da base, né? Então é importante que seja atendido, que os nossos usuários sejam atendidos no estado inteiro. E outro problema que a gente tem visto é que não tem peça, né? Então eu sei que está difícil a importação, a fabricação mesmo, né? Dessas peças importadas está difícil de ser realizada, mas é necessário porque os contratos acabam pesando. Então, se um fornecedor não consegue nos atender por falta de peça, porque a peça não chega, a gente até tem pode negociar ali um prazo, pode negociar um atendimento diferenciado, mas quando chega num limite que a gente não consegue mais fazer essa negociação e começa a trazer prejuízo para o serviço público, a gente precisa executar o contrato. Então, são os dois recados que eu dou, né? Atendam em todo o Paraná, ou todo o estado, todo o Brasil, e tenham peças para reposição. Muito obrigado, Rafael. Vou pular, Marielva. Antônio Rola. Piccoli, aqui até, Rafael, a gente já faz isso há muitos anos, né? A gente já faz em loco mesmo, e aqui a gente não tem tido muito problema não, sabe? Graças a Deus a gente tem, mas se eu pudesse falar, seria manter realmente o compromisso do pós-venda. Porque na venda tudo é bacana. Depois eu estou aí com um filho por 5 anos para cuidar. E isso é importante. Esse pós-venda é importante. A gente sabe da importância. E às vezes eu tenho um notebook a 900 quilômetros da capital, numa comarca pequenininha. Minas tem 297. E aí, de repente, nós estamos falando de 26 mil computadores. Então, esse pós-venda ele é importante, esse relacionamento. Então, e para isso, precisa ter a parceria. É o que o Anderson falou, um pouquinho o que o Rafael falou, que o Melri. Então, é isso. Eu poderia falar um pouco de cada um, acho que tem que ter de tudo, um pouco, inclusive peça. Ótimo. Muito obrigado, Tony. Marielva, e agora, se tu tiver uma linha direta com 4 teus principais clientes do ecossistema de justiça e tribunais, o que tu diria para eles, Marielva, para a gente fechar o nosso painel? Então, primeiro, posso dizer aí com uma certa propriedade, porque estou há 29 anos na Positivo, e o lema que a gente tem aqui é que a gente não deixa cliente nenhum na mão, não importa o problema. Nós temos dificuldades, como todos têm. Por exemplo, o Paraná é um estado enorme, mas é um estado que não compra muito. Então, fazer uma distribuição de peças para ter a peça ali para ser atendido muito prontamente fica muito caro numa garantia. Então, a gente tem que fazer estudos erráticos aí, aonde eu vou colocar a peça para poder chegar rápido e conseguir fazer com que o técnico vá e atenda rápido.
Então, é difícil e ser competitivo ao mesmo tempo, porque você não sabe aonde o equipamento vai quebrar. Ele tem um percentual de quebra que vai acontecer, tudo quebra, mas aonde? Então, aonde deixar essa peça, com que proximidade? Essa parte é bem complexa. Mas a gente tenta aí fazer o nosso melhor. E a questão da parceria, eu acho que é o tema. E, assim, o canal aberto comigo, todos vocês têm. O que vocês precisarem, a gente está aqui para atendê-los da melhor forma possível. A ideia é não só fornecer um produto, né, com custo-benefício adequado, a gente sempre coloca muita competitividade nas licitações, mas atender bem ao longo do período de garantia. A gente se preocupa muito com isso. E até, Piccoli, numa das perguntas que você fez, né, o que me tira o sono? Eu sou responsável por definir a próxima geração de produtos, de notebooks, a próxima geração de mini PCs. Desktop, a gente já está pensando até em abandonar, deixa eu falar para vocês, justamente pelo que falamos. O desktop é pesado, o mini não, você coloca atrás, você consegue carregar fácil, coloca atrás o monitor. Talvez o monitor seja o produto que não vai ser carregado, que não precise ter mobilidade no futuro, né? O cara pode usar a televisão dele, uma telona, ou um monitor próprio. Então, a gente tem que realmente pensar nisso. Então, para mim, parceria é o ganha-ganha, como o Anderson falou. Principalmente para nós. Vocês imaginem, a gente ganha uma ata de 40 mil computadores que vão ser comprados em um ano. Como é que a gente vai se programar? Eu não posso comprar 40 mil e ter estoque, isso custa. O ativo fica parado no estoque, dinheiro parado no estoque é muito, muito caro. Então, nós procuramos trabalhar assim, sempre com muita transparência. A gente está sempre conversando com todos os nossos clientes, procurando entender as necessidades, quando que vão comprar. E a gente costuma fazer sempre um cenário de aquisição dentro do nosso planejamento. Dentro desses 40 mil, o cara diz, olha, 20 mil eu vou precisar no primeiro semestre, meio logo, assim, e daí a gente faz uma contraproposta, posso te entregar assim e tal, e a gente tenta ir se programando com antecedência. E hoje é um dos meus maiores dificultadores aqui de tomada de decisão, porque, gente, tem, como eu falei para vocês, tem itens de um computador que demoram 250 dias para vir da Ásia depois do pedido colocado. E a gente tem, né, uma rotina de abastecimento, né, tem sempre um estoque mínimo e está repondo conforme esse cenário que a gente cria e faz no nosso Forex para poder atender vocês bem. Mas vou te contar que eu adoraria ter uma bola de cristal, porque é o bicho realmente definir o que vai comprar. E aí, né, tem toda a gestão da empresa, capital de giro parado. Então, nós, como áreas de negócios, temos lá um limite de capital de giro que pode ficar circulando. E quando fica muito tempo parado, a coisa fica complicada para você poder justificar. Então, nós temos que acertar o forecast de vocês. O que vocês vão comprar e quando vocês vão comprar. E ainda porque eu não falei em dólar, né? Vocês viram o dólar? Fechou, né, menos de 5 e hoje já chegou a 5,20, eu acho, 5,18, até o momento em que eu vi. Então, como é que a gente faz? Protege 40 mil quando compra? Para quando? Contratar hedge para um ano é impossível, fica caríssimo. Então, o nosso lado aqui, gente, também não é fácil. E o que a gente precisa realmente é parceria. É entender o que vocês pretendem no plano de vocês e procurar se planejar de acordo com o que vocês planejaram, para que a gente esteja prontos para atendê-los no momento que vocês forem colocar o pedido. E estamos à disposição para discutir o que vocês precisarem, as novas tecnologias. Processador, Mary, está bem difícil mesmo, sabe? Na realidade, o wafer, né, que é a base de tudo na eletrônica, que geram os ICs e tudo mais, está bem complicado. Mas eu digo para vocês que tem grandes indústrias que já começaram a se preparar há algum tempo. Então, a gente acredita aí numa crise indo até final de 2022, começo de 2023. Então, ainda temos um longo período de planejamento muito árduo aí para que a gente consiga aí trabalhar no ganha-ganha e na real parceria para que todo mundo saia satisfeito. Contem com a Positivo, contem conosco, estamos à disposição para o que vocês precisarem. E muito obrigada pelo feedback aí, indireto. Linha direta, muito Linha bom. direta. Legal. Obrigado a todos vocês, obrigado Antônio Rola, obrigado Marielva, obrigado Rafael Teigão, Lúcio Melri, Anderson. Foi incrível, obrigado por ter topado. Essa brincadeira também da linha direta, mas acho que foi legal. Essa forma espontânea que todos colocaram, eu acho que isso faz parte
de um processo de transparência, um processo onde não se tem medo de falar as coisas e dificuldades trazer para a mesa. A gente vive um momento onde as pessoas são cada vez mais informadas, exigentes, e a gente tem que ser transparente, a gente precisa usar bem os meios de comunicação, comunicar bem os anseios, as dificuldades, os desafios. Os CIOs estão de parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo, eu não me canso de repetir isso, parece um papagaio, mas é merecido, porque é um trabalho que está sustentando a justiça em pleno funcionamento com aumento de produtividade. Se não fossem as áreas de tecnologias, que sempre quando dá algo errado elas são lembradas, elas precisam ser reconhecidas, e aqui o meu reconhecimento, agradecimento a vocês que sempre estão dispostos, contribuindo, e muito obrigado aí, Marielva, também. Foi incrível esse bate-papo. Muito obrigado, até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau, boa noite. Obrigada a todos, Obrigado, boa Piccoli. noite. Boa noite. Boa noite a todos.